Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje, tá? A gente vai dar continuidade ao estudo de integrais de linha, tá bom? Que a gente aprendeu na aula anterior. Lembrando, a gente está sempre baseado nas estruturas de integrais e derivadas que a gente já aprendeu. Certo? Então, vou começar a aula de hoje fazendo uma pequena revisão, tá? Do conceito que a gente já viu. E a gente dá continuidade. Lembrando que a base para todo o estudo a gente já fez. Certo? O ponto é, lembro para vocês, o que é que a gente está estudando agora? Tá? Que é a parte vetorial. Eu lembro que nas estruturas que a gente vai pegando, quando a gente vai aplicando força, direcionamento, tudo tem um sentido. Tá? Tudo tem uma forma de direcionar a energia que está sendo aplicada, o movimento que está sendo feito. E aí a gente está interpretando essas estruturas por meio dessas integrais. Tá? Os pontos que a gente considerou nisso aí é trabalhar com a ideia de integral que a gente já tem e associando agora nas integrais a ideia de quê? Vetores. Então, tudo aquilo que a gente aprendeu lá em geometria, produto escalar, produto vetorial, produto misto não entra por enquanto, tá? Então, ajeitar vetores, para que lado ele aponta, essas coisas, a gente adentra aqui, no sentido da gente determinar como é que se dá o desenvolvimento sobre as estruturas. Ok? Então vamos lá para a revisão do que foi visto na aula anterior. Então, pessoal, quando a gente falou de campos vetoriais, então a gente está pegando, tá, isso aqui só para relembrar, funções que são compostas a partir de vetores. Tá? E aí a gente chama essas funções de campos vetoriais. Beleza? Posterior à ideia de campos vetoriais, a gente viu os chamados campos gradientes, que é o quê? Você pega uma função que é escalar, tá bom? Esse fzinho que aqui está, aplica o gradiente nele. Quando você aplica, você obtém o quê? Um vetor. Sendo assim, a partir de uma função escalar f, você obtém um campo de gradiente, os campos gradientes, que é o quê? Um campo vetorial. Tá certo? Então, tanto faz 2 ou 3 coordenadas. A gente vai obter isso. Após ver esses campos de vetores, a gente chega na definição, 5.6, que diz, um campo vetorial é dito conservativo, tá? Campo vetorial conservativo, se ele é o gradiente de uma função escalar, ou seja, esse campo vetorial, se ele for igual ao gradiente de uma função escalar, a gente diz que ele é conservativo. Depois, a gente adentrou na ideia de integrais de linhas. E aí, primeiramente, a gente fez o quê? A ideia de definir o que é um caminho. Tá aqui, 5.9. Tá? Esse Rzinho aqui, o vetor. A gente diz, que R ele é diferenciável se a derivada existe. O produto escalar entre a função R e a derivada dela dá zero. Depois, na definição 5.13, a gente diz, como é que a gente mede a distância em cima de uma linha, Esse S é o comprimento, tá? Ele, então, vai ser igual à integral de A até B da norma, tá? Ou então, você vai calcular, a norma disso aqui. Todo mundo sabe lá, geometria, como é que calcula a norma de um vetor, tá? Da derivada de R, dt. Ou então dessa segunda forma. A partir daqui, o que é que eu tenho? Que a variação no comprimento é igual à norma da derivada de R, tá? dt. Isso é só uma forma de reescrever. Por que é que a gente fez isso? Porque a gente poderia utilizar essa regra em cima das integrais. E está aqui, a definição 5.15. Tá? Não vou descrever não, porque ele pega a curva como a gente descreveu. Tá bom? Tem a curva, tem a função. E aí você vai calcular a função sobre a variação, de S, que é da superfície. Então, quando você faz isso aqui, o que é que você faz? ds eu substituo sobre quem? A norma, tá aqui, da derivada de R, ou seja, se R é formado por x e y, então calcular a derivada dele, tá? Como é norma, cada componente dessa derivada é elevado ao quadrado, vou somar o resultado, e esse resultado aplica o raiz quadrada, dt.
É essa fórmula aqui, ó. Anota essa fórmula. Tanto faz para 2 coordenadas como para 3. A gente posteriormente pode pegar o caminho, tá? Esse Czinho aqui determina que é o caminho. E aí, dependendo da situação, eu posso dividir ele, tá? Continua sendo o mesmo caminho, só que eu vou fazer no estudo, ó, em cada parte separada. Então, primeira parte do caminho, segunda parte, terceira e por aí vai. Sendo assim, o que é que pode acontecer? Eu posso pegar a minha integral da curva, tá? O integral de linha, e ele pode ser dividido, tá? Ou reencaixado, dependendo da situação. Ele pode ficar dessa forma, ou seja, às vezes essa integral ela pode ser reescrita dessa forma aqui, ó. Uma função escalar p vezes a variável d de x, mais uma função escalar q vezes a variável d de y. Ah, lá no meu caminho, tá? Eu posso reescrever. Geralmente a gente pega isso aqui para uma reta, tá? De que forma? Assim, ó, o t varia de 0 até 1. Quando eu estou pegando lá no caminho, o r depende de uma única variável, eu posso reescrever dessa forma. Então aqui, ó, são as composições que eu posso ter sobre a minha integral curvilínea, tá? Ou minha integral de linha. A gente faz a mesma classificação para o espaço, tá? A mesma. As descrições são as mesmas. Tá? Eu só chamo a atenção em um detalhe. Alguém aqui percebeu um detalhe, né, nessa expressão que aqui está? Tá? Ou na de integral dupla, na de integral dupla de 2 variáveis. Volta um pouquinho nessa apostila aqui e pega área de superfície. Esquece esse F. Olha só essa raiz. Pois é, aquela área de superfície que a gente achou é exatamente essa parte aqui, ó. O cálculo é o mesmo, tá? Dentro da raiz. E aí, claro, eu tenho uma variação sobre uma área, aí tem a variação da área. Não é a única componente, ó, como aqui é T. É lá em cima do geral. Mas beleza. Então você tem, ó, eu posso pegar a integral de linha, reescrever ela. Ela pode ser reescrita, dependendo da situação, das seguintes maneiras. Tá? Ou seja, eu posso pegar ela da forma integral de linha ou integral curvilínea, tá? De P vezes D de X, mais uma função escalar Q, D de Y, uma função escalar R, D de Z. Certo? E, de novo, ó, essas componentes X, Y e Z, a gente pode escrever a partir de um parâmetro quem? T. Tá? Deixar todo mundo em função de uma única variável. Então, pessoal, fazendo uma visão mais geral, tá? Um resumão lá, você tem isso aqui, ó, campo conservativo, tá? Que tecnicamente seria as únicas ideias de se fazer conta, tá? Campo conservativo, você tem F, que é um campo formado de vetores, ou seja, ele é conservativo se o gradiente da função escalar F, tá, for igual a esse campo. Depois, ó, curva e caminho, tá aqui, ó, a curva, o caminho que a gente descreve. Então, ó, se ela é diferenciável, esse produto escalar aqui é 0. Você pode medir, ó, a superfície, tá, de um caminho a partir dessas equações aqui. Tá? No 3i ele diz, ó, a variação sobre o caminho é igual à norma da derivada do vetor R vezes a variável d de t. E é essa daqui que a gente escreve lá dentro da expressão. Depois nas integrais de linha as contas, você tem essa definição. A gente tem essa forma de escrever. E nessa forma de escrever aqui, a gente pode, ó, reescrever ela desse jeito, ó, tá? A integral vai de A até B. Na função, a gente troca as variáveis dela por variáveis que dependem de t, ou seja, eu fiz uma parametrização. Onde é que você faz isso? Lá em geometria. Dá uma olhadinha lá na apostila de você de geometria. Eu disponibilizei uma, viu? Ou então,
Você pode escrever integral de linha, integral curvilínea, dessa maneira. Eu botei de 3 variáveis aqui, ó, pessoal, aquele P, Q e R, tá bom? Porque é a mais completa. Ah, professor, mas no meio é 2 variáveis. Beleza, então tira o R. Pronto. Tá? Ah, professor, alguém fez com 10. Então vai botando letra aqui até fazer 10. Ó. Tá? A ideia é que você pode escrever dessas duas maneiras. Beleza? Sendo assim, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá para a apostila. Sendo assim, nós começamos o estudo da aula de hoje pelo chamado Teorema de Green. Então, o Teorema de Green fornece a relação entre um integral de linha ao redor de uma curva fechada simples e uma integral dupla sobre uma região plana D cercada por C. Em outras palavras, tá? Curva fechada simples, é só você voltar um pouquinho na apostila da gente, pessoal. Tem as figuras, fechada simples, aberta simples, fechada lá vai um complexo, fechada não simples e aberta não simples. Qual é a diferença? Fechada simples, ela é simplesmente uma estrutura que ela não se toca, tá? Não simples é porque ela cruza em algum ponto, ela se cruza em algum ponto, só isso. Então, essa integral de linha, ela faz o contorno de uma região do plano. Tá? Ela faz o contorno da região do plano. Então, o teorema de Green associa essas duas coisas, a integral de linha ao integral duplo, ou seja, ele vai associar uma superfície formada a partir de uma linha com uma região do plano. Ah, professor, como é que eu vou ver isso? Beleza. É só você pegar uma figura e clicar contorno. Eu acho que todo mundo já deve ter visto, quando você quer mudar uma foto, alguma coisa, contorno. Você não vê que faz aquele tracejado, brilhando, piscando no contorno da figura? Beleza, aquele tracejado, piscando, brilhando, aquilo ali é tua integral de linha. Tudo que está dentro daquilo ali é a tua região do plano. Ou seja, ele vai associar exatamente essa trilha, tá bom? Com a parte da região do plano. Tá? Vamos ver se eu mostro aqui para vocês. Deixa eu só mostrar. Ó, pessoal. Por exemplo, aqui. Tá? Quando você pega um programa que ele faz edição de imagem. Não sei se vocês vão conseguir ver se estiverem olhando por tela de celular. Tá bom? Mas vocês vão ver um tracejado. Ó, o contorno da figura. Esse tracejado, ó, esse pontilhado aqui, é literalmente sua integral de linha. Tá? Você tem ela fazendo um contorno de uma região do plano. Aqui é o retângulo. Sendo assim, tá? Ela pode se associar, tá bom? A integral de linha a uma região do plano. É isso que o teorema de Green vai fazer. Tá? Pode ser visto dessa forma, ou então, se você quiser ver, ó, mais ajustado, sei lá, recortando aqui, se você recortar esse carro dessa maneira, é que Green fez a associação, certo? A partir dessas observações. Então vamos voltar lá para a apostila. Sendo assim, para anunciar o teorema de Green, usaremos a convenção de uma curva fechada simples, C, que é orientada positivamente se C é percorrida no sentido anti-horário apenas uma vez. Tá? É chato o contexto? É. Mas se vocês prestarem atenção como é que vocês vão conduzir a conta, vocês vão ver que é tranquilo. Tá? A orientada positivamente, qual é o sentido positivo que a gente toma? Quando você toma um sentido positivo, é quando ele é o quê? Você percorre no sentido anti-horário. Tá? Somente uma volta. Então, no teorema de Green diz o seguinte, ó, se C é uma curva plana simples, fechada, contínua por trechos, orientada positivamente, e seja D a região delimitada por C. Em outras palavras, você tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar a figura mesmo que fica melhor. Imagine, você está aqui, ó, na tua região. É isso aqui, ó.
O caminho que está traçado de vermelho aí é a tua curva. Tá? Isso é a curva que você tem. Dentro dessa curva, aqui, ó, aqui dentro, você tem uma região. Tá? Aqui dentro você tem uma região. E essa região do plano aqui, tá? É aquela região D que ele está chamando. É a região do plano D. Então, essa curva delimita essa região que aqui está. Tá? Deixa eu ver aqui se eu... Não faz muita diferença não. Se eu pintasse logo tudo de uma vez, seria, como diria, seria mais melhor. Mas tudo bem, ó. Você tem tudo isso aqui dentro. Vou colocar isso aqui para ver se eu... Pelo menos uma cor mais vista. Ó. Tá? Aqui dentro. Então você tem sua região que está aqui, delimitada pela curva. E essa região é a região do plano. A gente está vendo que é do plano. Tá certo? Então como é que ele faz a associação? Orientada no caminho aqui, ó, no sentido anti-horário, é porque você faz assim, ó. Você percorre ela no sentido anti-horário, lembra? Ponteiro do relógio. Como é que ele caminha? Sentido horário. Sentido anti-horário. Então ela faz esse percurso, ó. Tá? Beleza. Vai fazendo o percurso, ó. Tá? É o modo de construção dela. Tá bom? No sentido de quem? Anti-horário. Beleza. Então, como é que faz para associar essa curva que delimita, tá? Para se tentar determinar a região do plano que aqui está. Então, vamos lá para o teorema de Green. Então, se P e Q têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas sobre uma região aberta que contenha D, então, a minha integral curvilínea de PD de x mais QD de y seria igual à minha integral dupla da derivada parcial de Q com relação a x menos a derivada parcial de P com relação a y d de A. Tá? Dependendo da situação, para que se diferencie, pode ser usado, ó, a bolinha aqui, ó. Tá? A integral de linha pode ser utilizado isso aqui, ó, como uma simbologia. Tá bom? Para indicar a integral de linha, que é calculado, ó, usando-se a orientação positiva para a curva. Outra notação positiva para a curva, ó, da fronteira é essa daqui, ó. Nesse caso, o teorema de Green é escrito, ó. Lembra que a fronteira, a linha vai pegar só na fronteira? Por isso, ó, esse parcial aqui, ó, que também é usado para derivada, quando você vê ele acompanhado da representação de uma região, quer dizer que você está mexendo na fronteira. Tá? Então, os livros podem vir ou essa bolinha aqui, ó, e o C, ou então dessa maneira. Tá? Isso aqui vai ser igual à integral dupla dessa diferença aqui, ó, d de A. Ou seja, você vai ver a integral de linha. Se pedir para calcular a região, ou seja, a área, você volta a calcular a integral dupla. O detalhe é que você vai ter que fazer essa conta que está aqui, ó. Tá? Então, ó, o P acompanha d de x, o Q acompanha d de y. No teorema de Green, derivada de Q com relação a x, derivada de P com relação a y. E faz essa diferença. Vamos lá ver um exemplo. Calcule a integral curvilínea de x à quarta d de x mais x vezes y d de y, onde C é uma curva triangular constituída pelos segmentos de reta do 0, 0 a 1, 0, de 1, 0 a 0, 1 e de 0, 1 a 0, 0. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero calcular essa integral de linha. Vou pegar a associação que está aqui, ó, da imagem. Então ele vai de 0, 0 a 1, 0. Então você está pegando aqui, ó,
esse pedaço aqui, esse segmento de reta em cima do eixo do x. Depois ele vai do ponto ó, 1, 0 até 0, 1. Ou seja, de novo, ó, um segmento de reta de origem 1, 0, 0, 1. Depois você vai de 0, 1 a 0, 0. Ou seja, é um segmento de reta que está sobre o eixo dos y. No sentido anti-horário a formação, está aqui as setinhas, ó. Tá? Ou seja, considera-se que aí ele tem um sentido positivo. Para se caracterizar em cima do eixo do x a variação, o y varia 0 e o x varia de 0 a 1. Sobre o eixo dos y, quando for constituir o segmento de reta, a gente tem, ó, o x não varia, é 0. E o y varia de quanto? De 1 até 0. Não é de 0 a 1, é de 1 até 0. Ah, professor, se mudar o sentido, ó, você estaria indo de baixo para cima. Então, você está mudando o sentido aqui. Consequentemente, o que é que poderia acontecer? Aqui, poderia acontecer que você, ó, vai ter um resultado negativo, quando não poderia ter. E do ponto, ó, 1, 0 para 0, 1, você tem esse segmento de reta, que pode ser descrito da forma y é igual a 1 menos x. Você pode parametrizar também, certo? Aqui, e aí o x iria variar de 1 até 0, e o y varia de 0 até 1. Ok? Beleza. Então, nós temos aqui a região. Nós temos a integral curvilínea. Tá? Como é que vai ser feito, então? Tá? Dá trabalho? Dá. Então, Green observou o seguinte, ó. Se eu pegar P na minha equação que aqui está, ó, P é o valor, é a expressão que acompanha d de x. Então, P é x a quarta. Q é a parte da expressão que acompanha d de y. Então, x vezes y. Colocou aqui. O P é x a quarta, o Q é x vezes y. E aí ele fez a associação na integral dupla, ó. Então, quem é a derivada de Q com relação a x deu y? Quem é a derivada de P com relação a y? Ó, o P vale x, então a derivada de x com relação a y é 0. Não aparece, tá aqui, ó, só o y. E agora as referências, ó. Quem é que eu vou pegar de referência de variação? X ou y? Tá? Fixado o x, ó, de 0 até 1. O y varia de quanto? De 0 até esse segmento de reta, que é 1 menos x, ó. Tá aqui, ó. Então, a minha expressão, que era uma integral curvilínea, se você quisesse fazer aqui, tá? Tudo bem. Só que ia ter que pegar o quê? 3 caminhos. Para fazer de baixo, de cima. E o teorema de Green facilita isso, deixando uma conta só. Tá? Outro ponto que você tem que fazer, além de pegar 3 caminhos, ia ter que parametrizar cada um deles. E ao final fazer o somatório. Teorema de Green já passa sobre isso de uma maneira mais simples. Tá? Então, ó, integral de x de 0 até 1, o de y de 0 a 1 menos x, na integral de y dy dx. E aí é fácil. Tá? Aqui é a integral de y com relação a y ao quadrado sobre 2. No lugar de y, eu coloco ó, 1 menos x. Aí fica 1 menos x ao quadrado sobre 2. Tá? Como é que você faz? E aí você escolhe. Se quer destrinchar o valor de y, de 1 menos x ao quadrado, tá? Ou então, se quiser fazer a integral, mudança de variável simples, tá? E ficaria, então, menos 1 menos x ao cubo, tá certo? Sobre 6. E aí, aplicando de 0 até 1, você encontrar um sexto. Tá, beleza? Vamos para o outro. Ó, calcule quem é essa integral de linha dessa expressão que aqui está. Onde C é o círculo de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9.
Vamos lá, se você quisesse desenvolver a curva, tá, sobre o disco, aí você tem que escrever. Em integral dupla, a gente sabe que em um disco, como ele está completinho aqui, ó, tá? O raio vai de 0 até 3 e o ângulo de 0 a 2π, já que eu tenho um disco completo. Senão, você ia ter que calcular em cada trecho, tá, a curva em cada pedacinho dela. No primeiro quadrante, no segundo, no terceiro e no quarto. Ah, professor, mas eu não fiz isso. Beleza. Para cá, o x é igual a r vezes cosseno de θ. O y é igual a r seno de θ. Ia ter que jogar essas variações aqui, ó. Fixar com relação a uma das variáveis, ou seja, tinha que reparametrizar para poder usar. E aí daria muito trabalho. O teorema de Green já facilita para a gente. Porque a região agora, eu sei qual é a região do meu plano. Sei também ó, que o P é quem acompanha d de x. Então, é 3 vezes y menos exponencial do seno de x. O Q é a parte da expressão que acompanha d de y. Ou seja, 7 vezes x mais raiz quadrada de y à quarta mais 1. E aí eu jogo. Ou seja, a minha integral dupla, a minha integral curvilínea, passa então a ser composta pela integral dupla, onde eu tenho, dentro da integral, derivada parcial de Q com relação a x, menos a derivada parcial de P com relação a y, d de A. Que é a derivada de Q com relação a x? Ó? Essa parte aqui só tem y, então é 0. Quem é a derivada de 7 com relação a x? É 7. Está aqui. Menos a derivada de P com relação a y. A parte da exponencial depende de x, então a derivada dele é 0. Derivada de 3 vezes y dá 3, está aqui, ó. 7 menos 3d de A. Isso aqui é 4. Reescrevendo, integral dupla por meio de coordenada polar, o ângulo de 0 a 2π, o raio de 0 até 3, 4, e d de A a gente escreve como sendo quem? R dr dθ. Tá? E aí você pode utilizar o teorema de Fubini, separar, calcular, vocês acham com o resultado. 36 vezes π. Então, professor, dá para usar essa integral aí para calcular a área? Será que a gente consegue refazer, usar a integral de linha para calcular a área? Dá. E aí você também tem uma fórmula específica. Então, veja, a gente já tem uma fórmula específica para o teorema de Green. Anota ela. Para o cálculo de área, a gente teria o seguinte, ó, se C é uma curva que cerca uma região D, então podemos determinar a área de D usando a seguinte fórmula. Ó, a área vai ser 1/2 da integral de curva de x d de y menos y d de x. Tá? Essa aqui, ó, vai ser a fórmula que a gente vai usar. Ah, professor, como é que você fez isso? Tá? Como é que ele chegou aqui? Lembra que área, tá, é integral dupla d de A é a área. Pelo teorema de Green, se você for olhar, tá, vamos voltar aqui para o teorema de Green. Dá para achar bem facinho, ó, uma na outra. Aqui. Eu preciso que esse valor aqui de dentro seja quanto? 1. Tá bom? Seja 1. Como é que eu faço isso aqui? Seu. E aí é fácil. A derivada, lembra que tem, ó. Lembra que tem 1/2 aqui, né? Então, beleza. Então, eu preciso que aquela diferença entre a derivada de Q e a derivada de P me dê o número 2, para que multiplicado por 1/2 dê 1. Quem acompanha d de y é o P. Quem acompanha d de x é o Q. Perdoe. Quem acompanha d de x é o P. Quem acompanha d de y é o Q. Quem é a derivada de x com relação a x? 1. Quem é a derivada de menos y com relação a y? Menos 1. 1 menos 1 dá 2.
2 vezes o meio dá 1. Então, essa fórmula aqui foi baseada na fórmula de área. Ele olhou e disse, se o teu teorema é isso aí, então dá para fazer isso. Então, decore. Tá? Decore isso aqui. Beleza, vamos mostrar um exemplo. Determine a área da região cercada pela elipse. Tá? Como é que se calculou a área da elipse? Como é que se tem certeza que a área da elipse é isso aí? Professor, para que eu preciso saber a área da elipse? Vamos lá, engenheiro civil, você vai fazer uma construção. A construção é na forma elipsoidal. Tá? Como é que você sabe a área que ele vai ocupar? O quanto de material você vai gastar? Professor, mas eu sou engenheiro de alimentos. Sim, e você não pode fazer um produto que tem o formato de uma elipse, não? Olha aí, para você ver quantos bombons de chocolate tem, certo? Só dá uma olhada no mercado. Quantos tem isso? Cápsulazinha. Tá? Da mesma forma, engenheiro ambiental. Pode olhar cápsulas que são feitas para se utilizar em determinado, tem às vezes o formato de uma elipse. Até uma época dessa, umas de sabão tinham o formato de uma elipse. Então você precisa saber a área. Porque depois que a operação é feita, ou você precisa saber o quanto você vai gastar de material, ou a embalagem que você vai fazer, ou quando você descarta essa embalagem, a área que ela vai ocupar no meio, e por aí vai. Para se ter uma ideia de dimensão, de quanto se precisa de alguma coisa. Então, a elipse possui equações paramétricas dadas por x é igual a vezes cosseno de t, y é igual a b seno de t. Onde é que você vê isso, pessoal? Geometria. Dá uma olhada lá em geometria que você vê parametrização da elipse. Dizendo assim, ó, a área, que é 1/2 da integral de x d de y menos y d de x, ó, no sentido de reparametrizado, então fica, ó, 1/2 da integral, que vai de 0 até 2π, no lugar de x, a cosseno. No lugar de y, que é y aqui, ó, com relação, ó, aqui é d de y, então a derivada de y com relação a t dá quanto? B é constante, derivada de seno, cosseno. Isso aqui d de t. Menos, repete o y, tá aqui, ó, b seno, vezes, quem é a derivada de a cosseno? A se mantém, a derivada de cosseno, menos seno, d de t. No caso aqui, ó, fica a vezes b, a vezes b. É incomum entre eles, beleza, bota em evidência e joga para fora. Aqui, a vezes b dividido por 2. Porque a vezes b vezes 1 dividido por 2. Segundo ponto, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Menos com menos, mais. Seno vezes seno, seno ao quadrado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, dá 1. Por isso que aqui só fica, ó, o d de t. E claro, óbvio, bem facinho, pessoal. Todo mundo só fazer essa integral. Faz a integral, faz o produto por essa fração e o teu resultado é a vezes b vezes π. Isso daqui é a área da elipse. Certo? Ponto aqui fundamental. O teorema de Green também pode ser estendido para o caso em que D é a união de regiões simples. Assim como você faz na integral de linha, pessoal, que você pode dividir o seu caminho para poder deduzir as contas, no teorema de Green também. Tá? O teorema de Green também pode ser feito. E aí você divide a sua região, tá, em sub-áreas para poder fazer a conta. Tá? Assim como você faz, ó, o caminho é a união entre eles, o domínio também é a união entre eles. Então, um exemplo que aqui está. Calcule a integral curvilínea, tá? Que aqui está, que é y ao quadrado d de x mais 3 vezes x vezes y d de y, onde C é a fronteira da região semi-anular D contida no semiplano superior entre os círculos. Ó. Tá? O nome bonito aí.
Isso tudo para dizer, ó, que é metade de uma, abre aspas, metade de uma rosquinha, uma curva. É isso aqui. Veja que as minhas curvas estão delimitando. Então tá aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. A outra curva, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então tem uma curva aqui e outra aqui. Ele também diz que ele é delimitado, tá, pela parte positiva. Então tá aqui, ó, do semi-eixo. Tá vendo aqui, ó, em cima do eixo do x, ele é delimitado. Lembra que o movimento, para se ter um sentido positivo, é um movimento anti-horário. Tá aqui o movimento, ó, no sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. Tá certo? Então, beleza. Sendo assim, ele satisfaz. Como é que a gente vai fazer, então, a conta? Tá? Eu tenho aqui a minha integral por volume. Como é que vai ser feita a conta? Se você observar aqui, ó, quem é o raio? Como é a parte rosada, e partindo do centro, a distância do centro até essa primeira borda é 1. A distância do centro até a segunda borda está aqui, ó. O raio do segundo disco é 2. O raio do primeiro disco é 1. Então, a parte rosa varia de 1 até 2. No sentido angular, lembre que o ângulo é calculado a partir do semi-eixo positivo do x. Então, ele começa do zero, ó, vem, sobe, passa por π sobre 2, perdoe, e para aqui, ó, em π, porque ele dá meia volta. Então, o ângulo é de 0 até π. Certo? Usando o teorema de Green, como é que a gente faz? Tá lá. A minha curva que aqui está é, na região que está aqui, quem é o P e quem é o Q? O P é y ao quadrado. Tá aqui, ó, derivada de P com relação a y. Quem é o Q? 3 vezes x vezes y. Então tá aqui, ó, derivada de Q com relação a x. Eu saio de integral de curva para ser integral dupla. Ao se fazer a conta que aqui está, pessoal, tá? Na primeira, a derivada disso aqui vai dar 3y. Menos a derivada na segunda aqui dá 2y. 3y menos y dá y. Então, integral, ó, de y aqui. Só que como a gente vai utilizar a coordenada polar, aqui eu vou substituir. Tá? Quanto é que vale y em coordenada polar? R vezes seno. Como é que eu reescrevo d de A em coordenada polar? R dr dθ. E qual é a minha variação na superfície, no ângulo de 0 até π, no raio de 1 até 2? Calcule essa integral dupla. Como resultado, você vai achar 14 terços. Tá? Esqueci de botar o pizinho aqui, pessoal. Faz o ajuste aí. Tá faltando um pi aqui. Tá bom? Beleza. Então, o teorema de Green também pode ser aplicado para regiões com furos, ou seja, regiões que não são simplesmente conexas. Beleza? Pronto. Então, teorema de Green, facinho todo. Você só precisa decorar duas fórmulas, pessoal. O chato do teorema de Green é que você tem que refazer o quê? Se você não gostava muito de integral dupla, agora você tem que gostar. Gostar. Você não vai levar ela para casa para ser sua amiga. Entendeu? É só você não achar que você tenha menos medo. Você vai continuar fazendo a região. No teorema de Green, você só precisa fazer o quê? Aplicar aquela equaçãozinha que tem derivada de Q com relação a x menos a derivada de P com relação a y. Beleza? Então vamos lá. De novo, teorema de Green, presta atenção. Só dá para ser usado em área. Não é em volume, é em área. Tá? Não esqueçam disso. Primeiro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre divergência e rotacional. Já dando um spoiler do que eu vou falar aqui, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho sobre produto escalar e produto vetorial. Tá?
O que a gente vai conversar aqui é produto escalar e produto vetorial, ou seja, lá de geometria. Então, nessa seção, vamos definir duas operações realizadas em campos vetoriais, que são usadas nas aplicações de cálculo vetorial. Tá? Mecânica dos fluidos, eletricidade, magnetismo. Ah, professor, mas eu sou engenheiro de qualquer... Pessoal, você entrou em engenharia, você vai ver mecânica dos fluidos. E aí você está falando fluido, o ar, a água, óleo, deixa eu ver, eu já falei o básico, que é o básico, todo mundo sabe que é a água, todo mundo sabe que é um fluido. O ar também é, certo? Aí você mistura óleo, concentrado, chocolate derretido, agrotóxico, e a esculhambação vai. Tudo isso é fluido. Tá certo? Aí, claro, tem uma consideraçãozinha que tem que ser feita, e aí eu não lembro, tá? Pergunta aos professores de vocês, da área de vocês, como é que se classifica um fluido. Tá bom? Então, o primeiro ponto que vai ser feito aqui é o chamado rotacional. O rotacional considera um campo vetorial, ou seja, é uma função formada por vetores. Está aqui, ó. Cada entrada da função é uma função escalar. Então, está aqui, P, Q e R. Se as derivadas parciais delas existem, então o rotacional de F é o campo vetorial sobre o R3 definido dessa forma. Tá? O rotacional é essa equação. Ou, em outras palavras, para ser mais direto, é isso aqui que a gente vai fazer. Ó. O rotacional de um campo de vetores, tá? Vai ser o gradiente produto vetorial F. Onde é que você vê isso? Lá em geometria. Então, primeira linha formada pelos vetores I, J, K. Segunda linha formada pelas componentes do vetor gradiente, derivada parcial com relação a x, derivada parcial com relação a y, derivada parcial com relação a z. Terceira linha formada pelas coordenadas do vetor f, p, q e r. Tá? Quem é aqui, professor? Onde é que eu vou calcular essas derivadas parciais? Tem que ser dado o campo de vetor que você vai calcular. Então, o exemplo que aí está, ó, se f é o campo de vetores dessa forma que aqui está, ó, o p é x vezes z, o q é x vezes y vezes z, e o r é menos y ao quadrado. Determina o rotacional de f. Está aqui então. Produto vetorial disso aqui. E aí você sabe, como é que eu determino o determinante de uma matriz de ordem 3×3? Vocês sabem. Tá? Escolhe uma linha, uma coluna daqui, ó. Tá? E vai calculando. Ó. Faz a extensão aqui em mais duas colunas. Você escolhe a maneira de calcular o determinante. Ao final você vai ficar ó, com a componente I, ó, quem tem a componente I é a derivada parcial com relação a Y menos a derivada parcial com relação a Z. E nessa conta aqui, ó, seria I menos Y ao quadrado e X vezes Y vezes Z. Menos na segunda componente, derivada parcial com relação a x, menos derivada parcial com relação a z. De quem? Aqui, de menos y ao quadrado, na outra entrada, de x vezes z. Na última entrada do teu determinante é derivada parcial com relação a x, menos derivada parcial com relação a y. Onde as componentes aqui, ó, de p, q e r é a derivada de x, y, z, e depois, ó, de x, z. É o cálculo do determinante aqui. Tá bom? Calculou, encontrou esse vetor que aqui está. O nome desse vetor aí é o quê? Divergente. Perdoem, rotacional. Tá? O rotacional, então, é o produto vetorial do gradiente pela função escalar, pela função vetorial f. Voltamos à geometria, só que dessa vez em cálculo. Então, você separa aqui, ó, quem é o teu P, Q e R e calcula o determinante dessa matriz. Aí, há uma observação a ser feita. Se f é uma função de 3 variáveis que tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, tá? Então, ó, o rotacional do gradiente ou desse campo de vetores f tem que ser igual a zero. Me gera o vetor nulo. Tá? Se f
é uma função de 3 variáveis que tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então esse rotacional aqui é igual a zero. Reciprocamente, tá? Se f é um campo vetorial definido sobre todo o R3, cuja as funções componentes têm derivadas parciais de segunda ordem contínuas, e o rotacional dele é igual a zero, então f é um campo vetorial conservativo. Onde é que a gente viu essa história de campo conservativo? Eu disse para vocês no início da aula, tá aqui, um campo é conservativo se f é igual ao gradiente de uma função escalar f. É aquela conta que a gente fez na aula passada, e eu anunciei lá no início. Tá? Volta para o início da aula e dá uma olhadinha, que eu mencionei isso daqui. Então vamos a uma definição. Ó. Se f é um campo vetorial, tá? E ele é conservativo, então o rotacional dele é o vetor nulo. Aí o exemplo para isso, claro, mostra que esse campo vetorial aqui, ó, não é conservativo, ou seja, ele não me gera um vetor nulo. Aqui, ó. A gente já fez a conta anteriormente e encontrou como resultado menos y vezes 2 mais x e ó, y vezes z. Tá? Ele dá sempre o vetor nulo? Não. Ele só daria o vetor nulo se você pegasse x, y e z igual a zero. Mas não necessariamente você tem que pegar esses valores iguais a zero. Se não há necessidade, tá? Então ele não necessariamente é o vetor nulo. Portanto, ele não é conservativo. Aí vamos lá. Mostre que o campo vetorial, formado aqui, ó, f é y ao quadrado, z ao cubo, vezes o vetor i, mais 2 vezes x vezes y vezes z ao cubo, pegando o vetor j, mais 3 vezes x vezes y ao quadrado, vezes z ao quadrado, no vetor k, é conservativo. E aí, se ele é conservativo, nós somos capazes de determinar uma função, tá? Escalar, cujo gradiente dela me dá o campo de vetores. Mostrando que ele é conservativo, eu tenho que mostrar que o determinante dessa matriz aqui me gera o vetor nulo. Como é que a gente faz? Calcula o determinante. A gente acha essas contas, ó. Aí eu tenho, ó, 6 vezes x vezes y vezes z ao quadrado menos ele mesmo. Dá zero. 3 vezes y ao quadrado vezes z ao quadrado menos ele mesmo, no vetor j. Dá zero. 2 vezes y vezes z ao cubo menos ela mesma, no vetor k. Isso aqui dá zero. Então, independente do que eu faça, nas entradas do vetor i, j, k, todo mundo é zero. Ou seja, eu sempre tenho um vetor nulo. Dessa forma, como eu tenho um vetor nulo, eu sou capaz de achar uma função escalar tal que a derivada dela com relação a x me gera o p, a derivada dela com relação a y me gera o q, a derivada dela com relação a z me gera o r. Essa conta aqui, pessoal, a gente já fez. Volta um pouquinho na apostila. Quando eu falo de campo conservativo, você vai ver que essa é a primeira conta que eu faço. Tecnicamente, eu faço uma repetição aqui rápida da resolução, mas faça e vocês vão achar como solução, tá? X vezes y ao quadrado vezes z ao cubo mais uma constante k. Tá? Mas o que é importante vocês saberem aí, que como é que eu escrevo rotacional? É o determinante daquela matriz que a gente fez. Tá? Primeira linha formada pelos vetores i e jk. Segunda linha pelas derivadas parciais de x, y e z. Terceira linha formada pelas componentes do campo de vetor, ou seja, do p, do q e do r. Beleza. E agora o divergente. Considere o campo de vetores. Se as derivadas parciais existem, então a divergente dele, tá, é formado, tá, de 3 variáveis definida por esse somatório aqui. Ó. Tá? O divergente é a derivada parcial de p com relação a x, mais a derivada parcial de q com relação a y, mais a derivada parcial de r com relação a z. Em outras palavras, tá, já resumindo,
o divergente é igual ao gradiente. A gente sabe que gradiente são as derivadas parciais, tá? Ó, o gradiente são sempre as derivadas parciais. Escalar o campo de vetor f. O que é o produto escalar entre dois vetores? Primeira coordenada, operado com a primeira, mais segunda coordenada, operado com a segunda, mais terceira coordenada, operado com a terceira. Ou seja, isso aí vai me gerar, ó, derivada parcial de P com relação a X, mais a derivada parcial de Q com relação a Y, mais a derivada parcial de R com relação a Z. Ou seja, bem facinho de fazer. Tá? E aqui, ó, pega lá. Encontre o divergente onde, ó, o campo de vetores é x vezes z, na segunda coordenada x vezes y vezes z, na terceira menos y ao quadrado. Vamos lá, então. Se eu quero o divergente, ou seja, o gradiente escalar f, primeira entrada derivada com relação a x, mais segunda entrada derivada com relação a y, mais terceira entrada derivada com relação a z. Derivada de xz com relação a x dá z. Derivada de x vezes y vezes z com relação a y, x vezes z. Derivada de y ao quadrado com relação a z dá zero. Aí o divergente. Teorema 5.19, ele diz, ó, se você tem um campo de vetores F, formado por P, Q e R, ele é um campo vetorial definido para qualquer ponto do R3, e ele possui derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então o divergente do rotacional tem que dar o vetor nulo. Tá? Ou seja, o divergente do rotacional tem que ser, na verdade, tem que ser igual a zero, tá? Porque o divergente do rotacional vai me dar um número escalar. Perdoe, é porque é uma mania de Ctrl+C, Ctrl+V, dá problema aqui. Então você tem algumas observações, ó, que você vai fazer. Vou ter que ajustar aqui esses símbolos. Tá? Num fluido, tá? Quando você calcula, isso é divergente, tá, pessoal? Se o divergente do campo de vetores F é igual a zero, significa que o fluido é incompressível. Se você calcula o divergente, aqui, ó, eu vou ajustar isso aqui, tá? Vou reescrever isso aqui, tirar o rotacional daqui. Então, o divergente desse F aqui, ó, quando ele me gera o valor como sendo zero, significa que aquele fluido é incompressível. Um exemplo disso, o ar. Tá? Dependendo de alguma estimativa, você pode comprimir até um certo ponto. Mas tem fluidos que a pressão dele é tão grande que você não consegue comprimir. Tá? E quando eu falo de fluido, eu estou falando de uma coisa que pode ser líquida ou gasosa. Tá? Se f é uma função de três variáveis, o divergente do campo de vetores vai me dar uma equação chamada operador laplaciano. E Laplace vocês já viram. Tá? Segundo estágio. Tá bom? Então, ao operar, isso aqui é divergente. Ajustezinho. O divergente do campo de vetores, a gente denota como ele sendo o quê? Uma derivada segunda de uma função escalar. Tá? Chamada de quem? Laplaciano. Beleza? Aqui é só outra forma da gente escrever. Então, na aula de hoje, vejam, deixa eu voltar para mim. Então, pessoal, na aula de hoje, bem simples. O que é que a gente viu? Teorema de Green. O que é que vocês precisam saber do teorema de Green? Qual é a forma que a gente sai de integral de linha para o teorema de Green? Tá? Ou seja, aquela derivada parcial, aquela diferençazinha. E saber operar integral dupla. Tá? Isso aí você já sabe. A gente viu lá no segundo estágio, até abusar. Quais são os outros dois pontos que a gente viu aqui? Primeiro, teorema do rotacional. O que é o rotacional? É o produto vetorial. Ou seja, vocês vão calcular o determinante daquela matriz. Tá bom? Beleza. E o outro ponto é o que? O divergente.
que é o que? Produto escalar. São as somas das derivadas parciais, cada um em sua entrada. Então veja, aqui o assunto é bem simples. Na aula passada, o assunto é bem simples. Pega o resumo que eu fiz, tá? Anota as equações, anota separado, pega uma folha e anota. Anota as equações de hoje. Teorema de Green, é essa forma. Tá? Área no teorema de Green, é essa forma. Rotacional, é essa forma. Divergente, é essa forma. Tá bom? Anota. Vocês vão ver que o assunto é bem fácil. O chato é que, como a gente tem várias equações, e claro que eu tenho que contextualizar, porque eu não, se eu botar só a fórmula aqui para vocês, aí isso aqui acabou. Isso veio de onde, meu senhor? Tá? Não dá para fazer. A gente usa as ideias de divergente e de rotacional. O divergente, como vocês viram lá, ele é utilizado para se dizer se um fluido, eita que o português hoje está bem dizido, ninguém me corrige, tá? Se um fluido ele é compressível ou não. Por que eu preciso saber se um fluido... Eita menino, se eu errar mais um português hoje, se o fluido... Perdoe, é dor de cabeça. Se o fluido é compressível ou não, ajuda. Porque na hora que a gente está mexendo com equipamentos, na hora que a gente está mexendo com capacidades, tá? A gente tem que saber se a gente consegue, até onde a gente consegue, comprimir alguma coisa. Tá? E isso faz diferença no sentido de quando você quer obter, dependendo de algum resultado. Olha, eu vou comprimir. Eu vou botar aquela musiquinha de errada, cara. Ai, Senhor, ajuda. A conta tá saindo fácil, o português é que tá horrível. Na hora que a gente estiver comprimindo alguma coisa para obter um produto, tá? A compressão faz diferença. Por quê? Até onde eu posso ir para obter um produto de qualidade? A minha pressão tem que ser essa. Tá? Mas eu não consigo comprimir. Tá? Por quê? Porque ele já está na pressão máxima. Se eu fizer mais do que isso, vai romper a caldeira, vai quebrar a estrutura e por aí vai. Tá? Então tem que ver isso aí. Tá? É muito tá. Agora eu me senti, depois do falando errado, ou tá. O professor Girafales. Tá. Vou mandar me benzer. Beleza, pessoal? Então, dê uma estudadinha. Veja que não é difícil. Façam umas contas. Eu dou uma dica para vocês. Se vocês fizerem 2 contas, não mais do que isso por dia. 2 contas. Não gastam mais do que meia hora. 2 contas, vocês não gastam mais de meia hora. Ó. Então, veja. De hoje até a data da prova, são basicamente 22 dias. Vamos pegar 20 dias? Se todo dia você fizer meia hora, no final desses 20 dias, vocês vão ter feito 10 horas de questões. Vocês acham que 10 horas de questões, tá? É um número bom de exercícios que você tem feito? Você acha que fazer meia hora no seu dia vai tomar tanto seu tempo assim? Sentei, fiz aqui meia horinha. Será que isso gasta tanto seu tempo mesmo? E meia hora no máximo. Cara, eu fiz 2 questões, demorou 10 minutos. Dá para fazer mais uma. Fiz 3, ó, acertei tudo. Beleza, então você está estudando com tempo mínimo. Não deixe para estudar em antevéspera da prova, pessoal. Porque não, as contas não são difíceis, mas elas precisam que você tenha um entendimento para saber encaixá-las. Primeira? Então pronto. É assim, naquele sentido, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!